Ligados e integrados no ar para você, um bom dia. Hoje vamos falar sobre o jejum pré-abate, que é um tema importante, que tem produtor que às vezes aí comete algum erro, então aqui tem dicas para você produzir sempre cada vez mais e melhor, já sabe, né? Tem também as notícias, vamos a elas? As importações chinesas de carne suína bateram um novo recorde no mês de abril. Os portos chineses receberam mais de 400 mil toneladas. É o dobro do registrado no mesmo mês do ano passado. O Departamento de Alfândegas também informou que no quadrimestre recebeu mais de 1.350.000 toneladas. E isso é quase o triplo dos 4 primeiros meses de 2019. E mais 1,5 milhão de aves vão ser sacrificadas nos Estados Unidos. É que não tem como abatê-las para consumo. Os animais eram criados em granjas da Carolina do Norte, estado que tem 26 frigoríficos, só que mais de 2.000 funcionários com a Covid-19. As informações são de um jornal local, o News and Observer. Uma boa notícia sobre o coronavírus agora, né? Só que bem longe daqui. O Japão retirou o decreto de situação de emergência em Tóquio e outras 4 cidades. Então já não há mais restrições no país. O Japão tem quase 17 mil infecções e 850 mortes no total. Então vamos agora ao nosso conteúdo técnico. Essa dica de tão simples pode parecer dispensável, mas se é desrespeitada, pode dar um prejuízo daqueles. Júlia Fabre, então conta pra gente. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Antes de seguirem para o abate, os frangos precisam passar por um período de jejum. São detalhes no final do ciclo de criação que, se não forem realizados da forma correta, podem colocar em risco a produção de alimentos e aí todo o trabalho realizado até aquele momento terá sido em vão. Presta atenção no vídeo porque o jejum pré-abate evita contaminações na carcaça e é uma questão de segurança alimentar. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Ramon, extensionista da Unidade Nova Veneza. Estou aqui em Uruçanga, no nosso integrado Giovanni Bettiol. Ok, bom dia a todos. E sua esposa Daisy. Oi, bom dia a todos. Estou aqui para acompanhar o jejum pré-abate. Vamos conhecer um pouco mais como funciona esse manejo? O jejum se inicia no momento em que o programador passa um horário de carregamento para o integrado. O manejo consiste em fazer a retirada da ração 6 horas antes do carregamento. Para fazer a limpeza da parte intestinal do frango, para não haver nenhum tipo de contaminação no abatedouro. E aqui na granja de vocês, como é que é feito o jejum pré-abate? Bom, a gente faz o jejum pré-abate de maneira parcelada, sendo que a gente possui blocos, né? E esses blocos as secas. Esse prato para que a ração tenha só até aqui, né? Da maneira de que esses frangos ainda continuem comendo até a hora de que eu possa fazer a retirada da mesma. Outro ponto muito importante é o consumo de água no jejum. O produtor tem que andar dentro da granja incentivando os frangos a tomar água para auxiliar na limpeza do trato gastrointestinal. Se não atingir as 6 horas de jejum ou esse frango não tomar água suficiente, lá na hora do abate pode haver fezes ou ração mesmo no trato gastrointestinal. Isso, na hora da evisceração, pode haver a contaminação da carcaça. Essa carcaça contaminada ela é descartada, havendo um prejuízo para o abatedouro. Se passar de 12 horas de jejum, o intestino do frango ele fica frágil. Ele ficando frágil, também pode haver a contaminação dessa carcaça, porque a ruptura das vísceras, né? Isso, havendo essa ruptura, essa carcaça é descartada também e não cumpre as regras do bem-estar animal. E é claro, a gente sempre traz um especialista e hoje é o Rodolfo Burato Nuremberg, zootecnista e especialista em frango de corte. Então eu volto aqui para a nossa sala de estar, ou a nossa sala de bem-estar animal, como gostamos de falar, para conversar com o Rodolfo. Bom dia! Bom dia, Pablo. Bom dia a todos.
Ô Rodolfo, tudo bem, tudo certo. Conta pra gente, porque se diz muito desse intervalo, né, de 6 horas antes do abate, né? Ou antes de recolher o animal. Então, para eu começar meu jejum, eu tenho que saber a hora que o caminhão chega para a recolha? Sim, Pablo. Para você iniciar o jejum, esse deve ser feito em conjunto com a empresa, então com a programação, certo? Ela vai passar o momento que a equipe de apanha vai chegar na granja para iniciar o carregamento. E aí você calcula o tempo de jejum, né, que você vai ter que ter entre esse início do carregamento e a hora da retirada da ração. Isso preconiza-se o mínimo 6 horas e o máximo 12 horas, tá? Ah, tá, Essas tem um 12 horas intervalo, são, né? Isso, um intervalo de mínimo 6 e máximo 12 até a chegada no abatedouro, a chegada na plataforma de abate, essas 12 horas. Às 6 horas é na granja, tá? O carregamento. Tá certo. Também se falou sobre a água, né? Que eu devo incentivar os animais a beber água. Como é que eu posso incentivar? Sim, o incentivo, ele se faz necessário, principalmente agora na época de inverno que a gente está atravessando, tá, para regiões frias. O incentivo de consumo d'água e incentivo de movimentação das aves também, porque se a ave ela ficar em temperatura não ideal e sem consumo de água, ela acaba não eliminando esse conteúdo intestinal, tá? Então a gente precisa ter uma certa movimentação para que ela consuma água e aí ela faça em 6 horas, ela tem um bom esvaziamento gástrico, né? Se isso não acontecer, a gente vai ter que precisar, ou vai acontecer de chegar no abatedouro com conteúdo intestinal e no papo, o que a gente não deseja, ou você vai ter que deixar mais horas do que 6 horas e aí você começa a ter outros problemas de bem-estar animal, de fragilidade intestinal, como foi comentado no vídeo. Então o ideal são 6 horas e para ele ser efetivo nessas 6 horas, consumo de água é muito importante, movimentação no inverno, climatização adequada. Pois é, essa climatização aí que você fala é que o ambiente esteja um pouco mais quente, acredito, que daí faz com que o animal beba água, né? Não, mais quente ele não precisa ser porque o animal precisa estar em conforto térmico. A gente não pode deixar ele fora da temperatura de conforto dele. Mas principalmente tomar cuidado no inverno de mais frio. Se você deixar a granja muito fria por regiões como no Rio Grande do Sul, numa baixa densidade de lotação e com cortinas abertas, por exemplo, você tem uma baixa movimentação das aves, elas têm o reflexo de se manter paradas e se manter arrebanhadas, né? Certo? E se alinhar, e elas não vão procurar o bebedouro e não vai ter essa eliminação, né? Então, a principal preocupação é o conforto térmico da ave e principalmente não deixar ela passar muito frio, né? Muito calor, claro que não também. Não, tá certo então. Tem algum erro recorrente, não? Erros recorrentes geralmente são esses, tal, de consumo d'água, de movimentação. Às vezes se exagera essa movimentação também, não pode movimentar demais as aves, a gente tem que cuidar com os arranhões, é uma fase muito, muito delicada, que as aves, a gente não pode assustar elas, então essa movimentação ela tem que ser feita com certo critério. Normalmente o avicultor tem a habilidade de fazer isso, tá? A luminosidade também é muito importante, a luminosidade a gente não pode deixar baixa, porque assim como a movimentação e o consumo d'água não vão incentivar essa eliminação, a luminosidade também é muito importante para o trânsito intestinal. Então são basicamente esses fatores, né? O conforto térmico, movimentação, consumo d'água, luminosidade. Engraçado, né? Até a luminosidade tem aí uma consequência nesse trânsito intestinal, né? E como é que fica, no caso, lá no frigorífico, né, quando esse trabalho não é bem feito? Se percebe, pode dar prejuízo? Olha, dá um prejuízo enorme, tá? Porque o animal, toda essa legislação é defendida por lei, né, essas 6 horas mínimas, ela é feita uma questão de segurança alimentar. Então, ela é feita para reduzir vários tipos de contaminação, desde o carregamento, para a equipe que está fazendo a apanha não ter o mínimo contato possível com dejetos, para o transporte, não ter eliminação dessas excretas durante o transporte, para o bem-estar animal, para a ave não sentir nenhum desconforto, mas a principal problema é quando chega no frigorífico essa contaminação, quando vai fazer a evisceração da ave, não ocorrer a contaminação de uma zona que ela é muito bem protegida microbiologicamente, ela é frágil, certo?
é muito delicado no abatedouro você trazer conteúdo intestinal e ter esse extravasamento lá dentro da área de abate. Porque né? é um clima... uma área limpa. É um lugar quase que hospitalar, né, Rodolfo? É muito limpo, muito higienizado, né? Tem que estar tudo dentro de padrões, né? Então é importante realmente essa higienização que acaba sendo da própria ave, né? É uma questão de segurança alimentar, né? É uma questão de legislação e é um respeito que a gente tem que ter ao consumidor, ao frigorífico e ao animal também. E pode realmente trazer infecção, esse dejeto lá, no caso, para o abatedouro? Na verdade a gente tem o sistema de inspeção federal, né? Então se chega uma ave dessa, com um lote desse com conteúdo intestinal, conteúdo no papo, o que vai acontecer é que o sistema de inspeção federal vai fazer o sequestro do lote, vai fazer a condenação e ela não vai ser vendida para o consumidor, certo? Vai ser feito um sequestro desse lote, um descarte das carcaças que acabarem tendo problema e vai forçar também que o abatedouro perca muito tempo de abate, porque vai ter que reforçar as higienizações e vai ter que reforçar os procedimentos, né? Tá vendo só? Por isso que eu até comentei aqui, né? Que é algo que parece simples, mas que pode dar um problemão, né, Rodolfo? Porque não tem perdão, né? Inclusive o lote inteiro vai embora com um problema às vezes, né? Isso. O esforço que o avicultor aplica nessa fase, o que ele pode melhorar lá na abate é muito pouco perto do que a gente consegue melhorar, né? Nessa questão da segurança alimentar. Então é um esforço pequeno que o produtor faz. Normalmente ele é bem efetivo, a gente consegue atingir esse objetivo de não chegar ao abate com contaminação, e lá dentro é o que vai definir o sucesso ou o insucesso desse lote, ou até de um dia inteiro de abate. Ótimo, então. Rodolfo, obrigado pelas suas informações técnicas aí, um bom trabalho para você. Muito obrigado, bom trabalho para vocês também. Até uma próxima. A gente faz agora um intervalo e depois vamos falar de perus, que é o assunto especial da semana, como prometemos, né? Até já! Ligados Integrados de volta e agora a gente vai para a previsão do tempo com a Priscila Paiva. Bom dia, Priscila. Olá, Pablo, tudo bem? Semana que começou bem gelada e olha, até pelo menos quinta-feira a gente vai seguir com esse frio mais intenso, tá? É porque a massa de ar de origem polar, ela tem uma atuação até mesmo na região norte, trazendo por lá um fenômeno chamado friagem. A gente vê o ar frio avançando para o sudeste, para Mato Grosso do Sul, até mesmo ali em áreas de Rondônia e do Acre, com temperaturas mais baixas no início do dia. E o que a gente vai ver é que começamos a semana com temperaturas em torno dos 3 graus. Os meteorologistas ainda não descartam a ocorrência de geada pontual em áreas de milho segunda safra do Paraná, de Mato Grosso do Sul, mas conforme a gente for passando a semana, esse risco diminui. Agora, a atenção eu quero chamar para algumas áreas aqui do sul de Minas Gerais, porque a gente tem sim, não só em São Paulo, agora nas próximas 24 horas, temperatura bem baixa. Olha só, na terça-feira, São Mateus do Sul, Paraná com 2 graus, Itapeva com 4, Capão Bonito com 4. A gente vê que esse frio persiste na quarta-feira em áreas de café, inclusive do sul de Minas Gerais, onde vamos ter geada fraca na quarta-feira, com mínimas em torno de 3 graus no sul de Minas. Então, até pelo menos quarta, quinta-feira, com muito frio. E esse tempo mais seco, a gente vai viver pelo menos até o fim do mês. Então, até o dia 30, com o tempo aberto em todo o centro-sul do Brasil, pancadas no extremo norte. A gente vai ver que ainda vai ter uma chuvinha fraca entre o nordeste de Minas e o Espírito Santo. Agora, a partir do dia 31, uma nova frente fria vai aparecer ali pelo sul do Brasil. E aí a gente vai ter chuvas de 15 milímetros acumulados, mostrando que a gente tem sim uma frente fria atrás da outra, a parte do sul do Brasil, e maio bem melhor do que foi abril em relação à quantidade aí de umidade. Um abraço para Pablo, um abraço! Um abraço, Pri, até mais. E agora a gente vai para o nosso quadro Focinho de Porco Não é Tomada, então eu vou até me acomodar aqui para assistir junto com vocês, porque o tema dessa semana é sobre os perus. E muita gente tem uma dúvida aí, né? De onde será que vem esse nome Peru? Será que é do país Peru? Tem uma certa confusão aí que a gente vai explicar para vocês agora, então, no nosso quadro sobre os mitos do agronegócio.
Quanta gente deve achar que o Peru veio do Peru? Ou que o Peru é chamado assim porque lá tem muito peru? Que confusão! Mas calma, hein? Porque vai piorar, então preste atenção. O nome da ave, por aqui, tem origem no século XVI, quando se acreditava que tinha origem no vice-reino do Peru. Todas as terras americanas, sob domínio espanhol, eram popularmente chamadas de Peru, inclusive parte da América do Norte, onde o animal pisou pela primeira vez no continente. Mas chegou com o nome em inglês Turkey, porque os americanos achavam que tinha vindo da Turquia. Foi assim que os ingleses disseram, só que eles também se enganaram. É que, na verdade, o animal passou pela Turquia, mas saiu da África. A gente continua então dando as boas-vindas aos perus aqui no nosso programa e aos criadores de perus também, claro. E hoje, tirando dúvidas com o José Antônio Ribas. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo, e bom dia a todos os nossos produtores do Brasil. Pois é, ontem a gente começou aqui falando sobre esse tema, mostrando lá na granja, né, tal, como é que é esse animal, né? Agora mostramos aí um pouquinho da história dele. Aí agora tem algumas dúvidas contigo sobre a criação mesmo, né? Esse animal, ele é mais complicado mesmo de ser criado, como alguns falam, porque dizem que ele pode ser bravo. Como é que é? Muito bem. O peru realmente é uma ave diferente na sua criação das demais aves, fundamentalmente comparando com o frango, né? É uma ave de ciclo mais longo, bem mais longo em termos de tempo de criação, que tem as suas particularidades. É um animal hoje que nós precisamos trabalhar com ele com muitos cuidados de biosseguridade, até por conta dessa questão do ciclo de produção dele ser mais extenso, né, tem mais dias de alojamento no campo. É uma ave que tem um comportamento em relação ao relacionamento com os humanos diferente do frango. Ele pode ser, em alguns momentos, muito curioso, e essa curiosidade dele dá uma aproximação com os humanos, e ele pode ser, parecer um pouco agressivo, mas é uma ave boa de criar, dócil, se a gente conseguir manter esse nível de aproximação com ele. A gente está acostumado com aquele peru que era criado solto, e que eventualmente chegava a ficar roxo de bravo, em alguns momentos muito agressivo, né? Mas as aves criadas hoje em aviários nossos, elas acabam se habituando ao manejo do produtor e acabam apresentando um comportamento até agradável, de proximidade. Eu particularmente gosto muito dessa ave. Tá certo, então mais um mito que eu acabei de desmistificar aqui então, né? Essa aproximação dele às vezes não é nada a ver com agressividade, e sim por curiosidade que ele tem, né? Tá certo. E, inclusive, também a gente via antigamente nos sítios, né, Ribas, geralmente tinha um peru só, ou outro, justamente por isso, né? Como é criar em granja agora com vários, né? Eles fazem muita bagunça, eles competem muito, como é? Ele é um animal grande, de um porte bastante grande, né, Pablo? Nós chegamos a ter perus aí que vão ser abatidos com 20 quilos, é uma ave de porte grande. Então, se você não tiver um bom controle de manejo, é um bichinho que pode fazer um estrago interessante aí nos equipamentos, no aviário. Mas, de maneira geral, hoje, dadas as condições de manejo, é uma ave super tranquila, muito agradável de ser criada, um animal que consegue expressar um comportamento, como você falou, com essa curiosidade dele, uma aproximação interessante. Então, eu vejo como sendo uma das proteínas que nós devemos investir em criação, porque, além de tudo, é de absoluta qualidade para a alimentação humana, né? Pois é, bom se tivesse peru para a gente comer sempre. Eu gostaria que esse mercado crescesse bastante, Ribas. Inclusive, falando nisso, como é que está essa situação, né? Está se investindo nesse tipo de produção? Hoje, se a gente for comparar o nosso consumo
um consumo nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem uma tradição muito grande na produção de perus, ou na própria Europa, nós temos um consumo muito pequeno de perus e um hábito ainda de conectar o peru a um evento natalino, a um evento de Natal. Mas nós temos muitas outras oportunidades com o peru. O peru é uma carne muito rica, muito saborosa, que a gente pode e deve começar a explorar alguns pratos prontos, inclusive até produtos industrializados aí a partir de peru. Eu vejo que existe uma oportunidade crescente que está se começando a explorar ainda, né, Pablo? É um mercado que vai crescer no Brasil. O peru chegou a passar há anos atrás pelo risco quase, não vou dizer da extinção, mas quase de se tornar uma ave exótica na produção industrial, por conta de que nos grandes surtos de influenza, da gripe aviária, o peru foi muito, mas muito atingido por esses problemas nos países do hemisfério norte aí, mas a partir disso o Brasil começou a ganhar espaço nisso, e nós temos que ganhar espaço hoje no prato do brasileiro também. É uma proteína de alta qualidade, mas que ainda precisa ser desenvolvida no prato do brasileiro. Pois é, não, realmente, eu gosto bastante, né? Inclusive, acho até que ela entra naquela tendência que a gente tem conversado desses interesses das carnes, né? Mais magras e tudo mais, né? Sem dúvida nenhuma, ele pode ter um apelo gourmet aí, de fazer pratos mais sofisticados, como inclusive, tanto pode ser uma substituição às proteínas de frango em algum momento, com a mesma qualidade, com um sabor um pouco diferenciado, mas que a gente pode explorar bastante isso. Tenho certeza, Paulo, que esse é um mercado que ainda trará grandes alegrias aí, tanto para nós, na indústria, quanto para o produtor, porque é um produto promissor sob a ótica de saudabilidade, de qualidade na alimentação. Por isso que a gente está dando atenção a ela aqui. Amanhã tem mais sobre esse tema também, inclusive acompanhe com a gente, Ribas. Por hoje, então, é só. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí. Eu que agradeço. Um excelente dia para todos nós. Até mais. Tchau, tchau. E o Ligados e Integrados de hoje, então, fica por aqui. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Para você, uma ótima terça, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau.